Então, principais casos proibidos de crase. Vamos fazer o nosso top 10. Pensando nos 10 que mais aparecem. Antes de masculinos, eu vou colocar exemplo na frente, tá? Antes de verbos, a partir com crase, né? Pelo amor de Deus. Antes de palavra plural, esse sempre cai, né? Precedida de a singular. Antes de pronomes em geral, mas você tem que lembrar que há exceções. Mesma, outra, própria, senhora, senhorita, né? Então, vamos lá. Há exceções. E essa palavra é outra que a gente tem mania de escrever com 2 S's. Tá bom para você colocar na sua lista de ortografia, que ela aparece direto em prova também. Então, antes de pronomes em geral, né? Pronome pessoal, indefinido, de tratamento. Então, tem aqui algumas formas. Depois de preposição, no caso, exceto até, porque a gente sabe que o até é um caso que facultativo, né? Em sujeito, porque sujeito não pode ser preposicionado. Em objeto direto, porque o objeto direto também não será preposicionado. Antes de artigo que indefinido. Entre palavras repetidas, essas palavras constituindo expressões idiomáticas, né? São expressões adverbiais. Antes de casa, terra e distância, sem especificador. Então, antes de masculinos em geral, falavam a respeito do tema. Respeito é masculino, né? Não haverá crase. A partir de hoje, não coloque crase em a partir. Não faça isso, pelo amor de Deus. Antes de palavra plural, precedida de a singular. Refiro-me a pessoas honestas. O a singular, né? Antes de pronomes em geral, refiro-me a você e a ela. Nem antes do você, nem antes do ela. Ah, mas ela é feminino. Uai, mas não tem essa regra de use crase sempre que for feminino, não. Para usar crase, tem que admitir artigo, né? E ela não admite. É feminino, mas não admite. Depois de preposição, exceto até. Então, marcou para
às 10 horas, o encontro. Você marcou seu encontro hoje, foi para as 10 horas, Robson? Hoje tem não? Para as 10 horas. Então, nesse caso aqui não tem crase. Ô, Flávia, mas é uma indicação de horas, mas os casos proibidos prevalecem. Proibição vale mais que tudo nessa vida. Sujeitos e objetos diretos, não posso pôr crase, né? Na hora que o menino vê assim, à medida que a mãozinha dele já tá até, né, tremendo lá. Mas só que, meu filho, cuidado com essa mãozinha tremendo, porque nem sempre a vida toca desse jeito. À medida que ele usou, foi adequada. Então, ó, esse à medida aqui é sujeito de foi adequada. Só uma maldadezinha. Aí vem grifada ainda à medida que. Informaram a mãe, aí a mão já está nervosa lá, querendo colocar a crase. Informaram a mãe, o menino já está lá. Lê o resto, meu filho, respira sobre o fato. Se o sobre já está preposicionado, esse termo é o OI. E a mãe, por sua via, o OD. Logo, não vai ter crase. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque tem que dominar a análise sintática, né? Anteartigo indefinido, então, dirigiu-se a uma senhora elegante. Eu sou uma senhora elegante, você acha, Robson? Diz ele que sou. Que bom, hein? Você tá bonzinho? Uma senhora, aí o menino vê, eu vi senhora pros crases. Filho, tem uma aqui de todo tamanho, né? Piscando para você, beijando a sua boca. Só com veneno, né? Porque... Entre palavras repetidas, a gente tem aqui expressões, o quê? Adverbiais. No caso, a gente tem uma a uma, gota a gota, mês a mês. Então, eu falo assim, ó. A notícia se espalhou boca a boca. Então, no sentido de rapidamente, né? Então, quando a gente tiver essas expressões adverbiais, não haverá crase. E vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó. Educação à distância, a mãozinha também fica com uma vontade de pôr crase, mas não tem. Educação à distância é uma tendência. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Educação à distância sem crase, né? Então, eu tenho aqui situações em que a crase é proibida. Palavra masculina, antes de verbo. Se o A singular tiver seguido de palavra, o quê? Plural, ali eu comi uma letrinha. Faltou um Azinho. Aqui, antes de pronomes, depois de preposição, na função de sujeito, na função de objeto direto, artigo indefinido, expressões de natureza adverbial constituídas por palavras repetidas, mesmo que sejam palavras femininas, terra, casa e distância, se não estiverem o quê? Especificadas. Então, aqui pegamos um top 10 fino de crase, os casos que são mais recorrentes. Crase também é uma matéria que sempre cai, não há para onde correr.